Qual a importância desse tema, né? Então, como eu pensei assim, o grupo é meio heterogêneo, pelo que o Marlon tinha me colocado, nós temos pessoas de muitos períodos distintos. Então, eu poderia falar de coisas mais relacionadas à parte cirúrgica, o tratamento definitivo, ou poderia falar de coisas mais, mais relacionadas com a classificação, para o pessoal que está no meio, que está vendo a ortopedia. Bom, mas eu resolvi fazer uma miscelânea, mas o meu foco maior, que como o objetivo das faculdades de medicina é formar um médico generalista, eu queria deixar o recado aqui para vocês da importância de vocês reconhecerem a gravidade das fraturas da pelve. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre anatomia, para a gente entender um pouquinho, mas eu procurei na internet alguns trabalhos, porque o principal problema das fraturas do anel pélvico é a grande quantidade de pacientes que evoluem para o óbito. Então, isso está muitíssimo relacionado com os sangramentos que são causados por essa fratura. Esse trabalho aqui, que eu encontrei na internet, é um trabalho de 1988, é um trabalho antigo, mas ele é muito interessante, porque ele aborda, depois se vocês quiserem ler esse trabalho na íntegra, está lá no Google Acadêmico, é só você digitar lá Pelvic Fracture, vocês vão encontrar, ou então pelo nome mesmo aí, o nome do trabalho inteirinho, porque ele está trazendo exatamente o que eu queria falar com vocês, que é saber reconhecer as fraturas que são mais graves ou menos graves. Inclusive, nesse trabalho, ele fala a quantidade de hemotransfusão que precisa ser feito naqueles pacientes que têm fraturas mais graves e menos graves, mais instáveis ou menos instáveis. Então, é muito bacana esse trabalho, porque ele faz essa associação. E é o que eu gostaria de deixar de recado para vocês hoje. Então, o que nós vamos abordar hoje aqui? Entender por que as fraturas do anel pélvico elas podem ser graves, se ela é mais instável ou menos instável. E a origem desse sangramento e por que o sangramento se prolonga e pode levar o paciente ao óbito. E aí, dar essa importância para que vocês, quando estiverem atuando no pronto-socorro, atuando como médicos gerais, diante de uma fratura da pelve, vocês saberem, pelo menos numa radiografia inicial, né, poder saber se aquilo vai ser mais grave ou menos grave, para vocês se preocuparem com o grau de preocupação que vocês vão ter que definir para aquele paciente. Então, na conclusão desse trabalho, ele fala isso aí, ó, que a classificação da fratura baseada na radiografia, isso que vai dar o fator de risco para maior ou menor hemorragia e, consequentemente, o risco maior de óbito daquele paciente. Então, saber reconhecer numa radiografia inicial da emergência, isso não é do ortopedista. É claro que se tiver ortopedista lá, também vai ajudar, mas a radiografia da emergência, quem pede lá é o cara que está lá na frente lá de trabalho, né? lá no primeiro contato com o paciente. Então, eu queria terminar quando eu terminar essa apresentação, que vocês saibam reconhecer essa gravidade pela radiografia, e vocês vão ver que não é nada complicado, e para que vocês possam dar o melhor tratamento ao paciente de vocês. Então, inicialmente, as fraturas do anel pélvico, elas estão relacionadas aos traumas de alta energia. Então, quando eu estou falando de fratura do anel pélvico, eu já estou falando de acidente de trânsito, queda de altura. Trânsito aí está envolvido moto e carro, né? Hoje em dia as motos estão muito representativas, né? no volume de pacientes acidentados, né? E se eu estou falando de acidentes de alta energia, eu estou falando também de pacientes que têm outras fraturas. Então, é muito comum o paciente com fratura do anel pélvico possuir outras fraturas. Então, só para vocês terem uma ideia do grau de gravidade que é o paciente com fratura do anel pélvico, a gente
tem aproximadamente 6 litros de sangue, né? Uma fratura do fêmur, por exemplo, ou uma fratura da pelve, você vai perder entre 1,5 litro e 2 litros de sangue. Ou seja, você consumiu aí 1/3 da sua volemia nessa fratura. Então, são fraturas muito graves, muito graves. Então, se você tem ainda associado uma fratura do anel pélvico com a fratura do fêmur junto, olha só quão grave que isso é. E mesmo que seja de um osso de menor tamanho, isso também vai ser muito impactante na estabilização desse paciente e no controle de vida desse paciente. Então, fraturas do anel pélvico são muito frequentemente associadas com outras fraturas ou outras lesões. E 50% dos pacientes com fratura do anel pélvico expostas, nós vamos ver, eu vou voltar nesse item mais adiante, 50% morrem. Então, 50% das fraturas expostas do anel pélvico, o paciente evolui para o óbito. Então, são fraturas que a gente tem que ter realmente um olho com bastante carinho para esse paciente quando chega ao pronto-socorro. Então, qual que é o problema lá que aquele trabalho levantou, que foi o que eu me baseei para poder falar aqui para vocês? Ele se baseou na importância do médico generalista reconhecer, por uma radiografia inicial, a gravidade daquela fratura do anel pélvico. Então, para reconhecer isso, o que é importante? A gente discutir um pouco a estabilidade do anel pélvico. Como que a pelve ela se mantém estável? O que mantém unido os ossos do quadril, formados aí, então pelo ilho, isquio e púbio. Então, está aqui, ó, o ilho, o isquio e o púbio, o anterior. Aqui o ilho de novo e o isquio mais posterior e inferior. Então, o osso do quadril, como é que ele se mantém estável? Junto com o sacro e junto com o osso do quadril contralateral. Então, essa estabilidade é dada por esse complexo ligamentar aqui, ó. A sínfise púbica, que está aqui, a anterior, unindo o púbis direito e esquerdo. Os ligamentos sacroilíaco anterior, sacroilíaco posterior e sacroilíaco interósseo. Então, esse aqui é o ligamento sacroilíaco anterior, ó, unindo o sacro ao ilho. Esse é o sacroilíaco posterior, aqui o ilho e o sacro na sua visão posterior. E o sacroilíaco interósseo é aqui, ó, sacroilíaco interósseo. Então, está unindo também o sacro e o ilho, mas aqui, profundamente, é o sacroilíaco posterior. Então, nesse corte transversal, a gente vê um corte axial aqui, a gente vê, ó, o sacroilíaco posterior, o sacroilíaco interósseo e o sacroilíaco anterior. A articulação sacroilíaca, ela tem uma parte que é sinovial, aqui tem líquido sinovial, igual às articulações sinoviais comuns, com cartilagem articular, líquido sinovial, e essa parte aqui que é uma sindesmose. E esse ligamento aqui que é chamado sacroilíaco interósseo. Também destaco isso aqui, 2 ligamentos, ó, sacroespinal, que vai para a espinha isquiática, e sacrotuberal, que vai para o túber isquiático, ou tubérculo isquiático. Então, esses 2 ligamentos também são estruturas estabilizadoras. E eles determinam 2 espaços. Essa aqui, ó, é a incisura isquiática maior, e aqui é a incisura isquiática menor. Também destaco aqui o ligamento que está unindo a última vértebra lombar, as 2 últimas vértebras lombares, ao ilho. Olha aqui, ó. Principalmente a última vértebra lombar, principalmente L4 e L5, mas principalmente L5, olha aqui, ó, juntando ao ilho, ligamento ilho-lombar. Então, L4 e L5 se prendendo ao ilho, ligamento ilho-lombar. Aqui ligamento sacroespinal, aqui ligamento sacrotuberal. Ligamento sacroilíaco posterior, ligamento sacroilíaco anterior e o ligamento
sacro ilíaco interósseo e a sínfise púbica. Então, toda essa estrutura ligamentar é que mantém a estabilidade da minha pelve. Então, essa pelve aqui, esse anel aqui, ele é mantido graças à ação daqueles ligamentos. É claro que a gente não pode deixar de citar essa musculatura também, que é a musculatura que ajuda na estabilização. Entretanto, a musculatura do períneo é uma musculatura muito delgada, e ela, então, tem uma participação muito menor como estabilizadora do que a estrutura ligamentar. Então, o meu principal estabilizador são as estruturas ósseas e ligamentares para manter essa forma de anel. Então, eu falei com vocês que eu ia focar um pouco, então, nessa parte da hemorragia, que é o que realmente causa os óbitos, né, aos pacientes. Então, vamos partir para ela aqui. Então, qual é a principal complicação da fratura do anel pélvico? É a lesão da artéria glútea superior. Então, aqui nós temos aqui a aorta se dividindo em artéria ilíaca comum direita e esquerda. A artéria ilíaca comum vai dar origem à ilíaca externa, que vai cruzar o ligamento inguinal e virar artéria femoral aqui na coxa, e a ilíaca interna, aqui do mesmo lado, a ilíaca comum, ilíaca externa, que vai em direção à coxa, e a ilíaca interna. A ilíaca interna ela tem uma divisão anterior e uma divisão posterior. Da divisão posterior, o maior ramo é esse aqui, ó, que está intimamente ligado em contato com a parte óssea. Olha aqui ela de novo, ó. Cadê meu cursor? Aqui. Então, olha só. Essa artéria aqui, ó, que ela está indo em direção à cisura esquiática maior e mantém uma relação muito íntima aqui, ó, com o ilho, com o sacro e com a articulação sacroilíaca. Essa é a artéria glútea superior. No slide anterior, aqui está ela aqui, ó, a artéria glútea superior. Então, por ela possuir esse trajeto aqui, bem próximo à articulação sacroilíaca e penetrando na cisura esquiática maior, ela é a artéria mais de todos esse complexo aqui de artérias da pelve, essa que é a artéria mais lesada. Então, de novo, estou com dificuldade aqui no meu cursor, mas achei ele de novo. Está aqui ela que é a artéria glútea superior. Então, deixa eu voltar aqui agora. Ó, lá no começo nós falamos, então, ó, que 50% dos óbitos nas fraturas expostas, né? Falamos aqui depois, ó, que a maior complicação é a hemorragia. E falamos antes das estruturas que são responsáveis pela estabilização do anel pélvico. Então, vamos entender. Se eu tenho uma lesão desses ligamentos, associados ou não com fratura, e o que vai acontecer? A pressão aqui no interior, ela vai ficar alterada. Se eu tenho um aumento da área, eu vou ter uma diminuição da pressão. Então, eu tenho aqui uma área, se essa estrutura ligamentar e óssea estiver toda preservada, que vai fazer uma pressão aqui dentro desse anel. Se esse anel se rompe, seja ele por fratura ou lesão ligamentar, ou as duas coisas, que é o mais comum, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição dessa pressão. E isso é uma tragédia para poder pensar em termos de parar esse sangramento. Então, se a pressão aqui dentro do anel pélvico diminui, isso facilita o sangramento. Eu não vou conseguir conter aquele sangramento que tá ocorrendo na artéria glútea superior ou algum ramo dessa artéria glútea. Então, a gravidade das fraturas do anel pélvico está nessa condição, porque eu, deixando uma pressão menor aqui dentro,
porque eu lesei as estruturas ósseas e ou ligamentares, isso vai fazer com que os sangramentos dessas artérias, ou uma ou várias, mas a mais comum é da artéria glútea superior, não seja contido, porque eu não tenho pressão suficiente para ser contrário a esse sangramento. E daí o paciente, então, evolui para o óbito. Daí que a importância de vocês, generalistas, saberem reconhecer se esses ligamentos, se essas fraturas, elas causaram maior ou menor instabilidade para que vocês possam tomar as decisões corretas. Então, vocês vão basear o tratamento de vocês no reconhecimento daquela radiografia feita inicialmente lá no pronto-socorro. Já comento ela com vocês. Existem outras lesões associadas que tornam também de maior gravidade essas lesões do anel pélvico, essas fraturas do anel pélvico. Por exemplo, fraturas do anel pélvico podem estar associadas à lesão da uretra membranosa. Então, vamos aqui fazer uma recapitulação. Ó. Aqui a bexiga, nós temos uma parte da uretra, que é a parte da uretra prostática. Essa pequena parte aqui da uretra que atravessa a musculatura do períneo é a uretra membranosa. E depois eu tenho toda essa parte da uretra esponjosa aqui no interior do pênis. Essa uretra prostática, ela está muito bem protegida aqui no interior da próstata. A uretra esponjosa também protegida aqui no pênis. Mas essa uretra aqui, ó, a uretra membranosa, que está atravessando a musculatura do períneo, que eu falei com vocês, que é uma musculatura bem frágil, ela vai atravessar essa musculatura. Então, essa é uma uretra e os traumatismos, então, podem levar a uma ruptura da uretra aqui nesse ponto. Então, tem uma lesão associada de mais gravidade. Com extravasamento da urina, né? Que pode, então, ganhar aqui toda essa fáscia da pelve, ó, e ser um potencial até contaminante aqui com infecção no com infecção posterior. Lesão de uretra membranosa, quando você tiver, quem já viu na urologia, quem vocês vão ver lá, é muito difícil a correção dessa lesão de uretra membranosa. Não é comum isso aqui, mas é uma possibilidade grave. Lá, eu falei com vocês, 50% das fraturas expostas, né, vão ao óbito. Por quê? Porque se eu tenho a exposição, além de não ter a contenção dos ligamentos, porque romperam esses ligamentos, além disso, tem outro fator que vai diminuir a pressão ali no interior da pelve, que é a exposição. Então, vai sair o sangramento pelo local da exposição. Então, se eu não tenho a fratura exposta, aquele hematoma que se forma acaba ocupando espaço, aumenta a pressão e ajuda a parar o sangramento. Mas se eu tenho a lesão ligamentar com destruição da estabilidade e não consigo manter o hematoma, que ele está sendo perdido pela exposição, isso é mais um fator que contribui para que não tenha a pressão adequada dentro aqui da pelve que me ajude a parar o sangramento. Então, todas as fraturas expostas são muito graves. Então, nas exposições, as mais comuns são exposições vaginais e retais. Então, posso fazer uma fratura exposta via retal, uma fratura que o osso vai perfurar o reto ou perfurar a vagina, são causa de fratura exposta. Mas a exposição pode ser em qualquer ponto. Desde que seja fratura exposta, vai contribuir para que não haja uma contenção do hematoma e, com isso, diminuindo ainda mais a pressão no interior da pelve e favorecendo a manutenção daquele sangramento pela artéria que foi lesada. O ortopedista, ele não é o médico que vai fazer o primeiro atendimento desse politraumatizado. Ele é chamado no momento posterior. Então, quem vai ser chamado para o atendimento inicial
é o médico lá generalista, é o clínico e o cirurgião geral, muito mais frequentemente pelo cirurgião geral. Então, aqui vai uma observação para vocês. É muito comum a gente, quando começar a trabalhar no pronto-socorro, né? E precisa haver uma formação mais geral de atendimento ao politraumatizado. Existem duas coisas que modificaram muito mesmo, desde a minha época de estudante para agora, a sobrevida desses pacientes. Uma foi o SAMU. É invejável a quantidade de vidas que foram salvas depois da introdução do SAMU como suporte de vida. E o ATLS, que foi inventado aí por um ortopedista e que é muito importante, porque essa sistematização do atendimento ao politrauma é muito importante. Tem que ser sistemático, você tem que ter as regras, tem que ser aquela sequência ABCD, aquilo tudo tem que estar na cabeça. Então, para vocês que vão entrar em pronto-socorro, tem que fazer o ATLS. Eu não sei como é que está agora, mas a gente era obrigado a ter o ATLS para trabalhar em pronto-socorro. Não sei se está sendo obrigatório ainda, mas é muito bacana o ATLS e ajudou muito. Então, esse paciente com fratura pélvica é um paciente que tem que ser muito bem visto. E o ATLS, vocês vão aprender a isso, a não negligenciar nenhuma fratura, e sobretudo as fraturas da pelve. E o toque retal e o toque vaginal vai ter que ser pensado nessas fraturas. Tem fraturas que vocês, não vão discutir algumas aqui, que você não tem que se preocupar muito. Mas como existe a possibilidade de ter uma fratura exposta que eu não consigo identificar facilmente, eu tenho que estar atento a sangramentos retais e a sangramentos vaginais, porque pode ser uma fratura exposta. E eu preciso, então, diante disso, fazer o toque retal e o toque vaginal para tentar identificar e tomar a medida correta para os casos de fratura exposta, que é um assunto aí mais para discutir depois. Então, quando vocês fazem uma TLS, vocês vão aprender lá. Existe uma série radiográfica chamada série do trauma. Eu botei aqui, série do trauma. A série do trauma inclui o quê? Inclui radiografias em que você de lugares que têm potencialidade de causar um dano muito irreversível para aquele paciente. Então, a série de traumas vai incluir o quê? Radiografia da coluna cervical em perfil, radiografia de tórax, radiografia da pelve, que a gente chama de raio-x de bacia, mas o nome anatômico não é bom, né? Seria radiografia da pelve, em AP. Então, perfil de cervical, PA ou AP de tórax, o que der para fazer. Às vezes o paciente não consegue fazer uma radiografia de tórax muito boa. AP de bacia e a radiografia do órgão suspeito, então, ou do membro suspeito. Está suspeitando de fratura de fêmur? Faz a radiografia da coxa lá que você está suspeitando. Radiografia de ossos da perna, radiografia do pé, da mão, aí vocês vão radiografar. Mas reparem que coluna cervical, tórax e pelve, essas radiografias, elas são obrigatórias na série de trauma. As outras, você vai definir o que você vai radiografar. Mas essas você tem que radiografar. Por quê? A cervical, pelo problema das lesões cervicais, que pode levar, então, a tetraplegia e morte do paciente. O tórax, por quê? Porque respirar é fundamental para a gente estar vivo. Então, tem que ter a radiografia de tórax. E da pelve, por quê? Porque é o que mata com sangramento. Então, por isso que ela faz parte, a radiografia de bacia, ou radiografia da pelve, faz parte da série de trauma. Tá? Nesse trabalho que eu mostrei para vocês no começo, ele faz uma avaliação apenas na radiografia anteroposterior, que é essa aí, ó, radiografia em AP da pelve. É claro que existem outras radiografias para se estudar o anel pélvico. São radiografias oblíquas, inlet, outlet, alar, obturatriz. Existem outros exames também, tomografia computadorizada.
Se você quiser ver parte mole, depois você pode pedir uma ressonância. Num pronto-socorro, geralmente você não vai fazer a ressonância que não tem lá à disposição. Mas essas radiografias oblíquas, ou até mesmo a tomografia, elas são importantes, mas não no primeiro momento. No primeiro momento, vocês, generalistas, têm que saber reconhecer a gravidade numa radiografia em AP da pelve, ou um AP de bacia. É isso que vocês têm que saber reconhecer para poder fazer a abordagem correta. Então, ó, a gente vai basear a nossa gravidade na estabilidade da fratura. E nossa estabilidade vai ser baseada naquele complexo osteoligamentar para que a gente possa definir se a fratura é estável ou não. Quanto mais estável a fratura, menos ela vai interferir, diminuindo a pressão aqui no interior do anel pélvico. Se ela interfere pouco aqui na pressão, se ela não diminui muito a pressão aqui, se houver um sangramento, ele vai cessar, porque a pressão aqui dentro vai contribuir para que não deixe aquela artéria continuar sangrando. Então, existe uma classificação de Tiley que classifica ela em tipos A, B, vamos discutir A, B e C, e esses tipos, ele tem a ver com estabilidade. Então, vamos ver essa fratura aqui, por exemplo, ó. Uma fratura do ramo isquiopúbico. Ó, fraturou aqui, ó, unindo o isquio com o púbio. Fratura do ramo isquiopúbico. Não tem lesão, ou se tiver uma lesão mínima da sínfise púbica. Não tenho lesão do ligamento sacroilíaco anterior. Não tenho lesão do sacroilíaco posterior. Não devo ter também do sacroilíaco interósseo, não estou vendo aqui, mas estou afirmando. E não devo ter também lesões dos ligamentos sacroespinal e sacrotumoral. Também deve estar íntegro o ligamento ilio-lombar. Portanto, essa é uma fratura que eu tenho pouca preocupação, porque eu sei que se houver um sangramento aqui no interior da pelve, a pressão aqui vai estar mantida e assim que houver a formação daquele hematoma, com a pressão aqui mantida, esse sangramento vai parar. Se houver, né? Então, isso eu chamo de fratura do tipo A ou fratura estável. Agora, o que são as fraturas do tipo B? São fraturas que têm uma instabilidade rotacional e são estáveis verticalmente. Então, vamos ver aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho uma abertura aqui, ó, da sínfise púbica. Normalmente, a sínfise púbica, ela tem uma distância aqui mais ou menos de uns 2 ou 2,5 centímetros, minto, de 1,5 a 2 centímetros, mas a gente aceita aqui como estava até 2,5 centímetros. Se tiver uma abertura aqui até de 2,5, a gente considera estável. Esse é um detalhe ortopédico, mas só para vocês entenderem. Olha aqui como é que está afastado, né? Ó. Não se preocupe agora com o número. Mas, ó, então, o que essa fratura aqui tem? Se afastou demais o osso do quadril de um lado com o osso do quadril de outro, ó. Então, ela está rotacionalmente instável. O que deve ter acontecido aqui? O ligamento sacroilíaco anterior deve estar rompido parcial ou totalmente, mas o sacroilíaco posterior e o sacroilíaco interósseo estão íntegros. Por quê? Porque senão esse osso do quadril, ou de um lado ou do outro, teria uma ascensão aqui, ou seja, teria um desvio vertical, uma instabilidade vertical. E essa fratura aqui não tem, ela só tem uma instabilidade no sentido aqui de abrir, ó, essa pelve. Então, não perdi a anatomia normal aqui entre o ilho e o sacro. Isso me indica que o sacroilíaco anterior, sacroilíaco interósseo e sacroilíaco posterior devem estar preservados. O anterior talvez tenha lesado parcialmente, porque abriu aqui na frente.
Então, essa abertura aqui da sínfise deve ter levado a uma lesão parcial do sacro ilíaco anterior. Mas o interósteo e o posterior, não. E o ligamento sacroespinal e sacrotuberal também deve ter rompido parcialmente. Eu não estou vendo nada disso aqui, porque na radiografia a gente não vê bem ligamento, mas é uma fratura que, como não teve ascensão do osso do quadril, eu posso imaginar que esses ligamentos que eu falei com vocês estão estabilizando ainda a fratura. Por que ela é mais grave que o tipo A? Porque aqui, ó, abriu o anel, diminuiu a pressão. Se diminuiu a pressão, se tiver um sangramento, lembra que a artéria glútea está passando aqui, ó. Se houver um sangramento da artéria glútea superior, ele vai ser mais difícil de ser contido naturalmente, pelo hematoma e pela pressão da pelve. Então, eu vou ter uma fratura que é mais grave do ponto de vista de comparação com o tipo anterior, que é o tipo A. É claro que vocês têm parâmetros hemodinâmicos também, né? Vocês estão vendo frequência cardíaca, pressão, vocês estão analisando outros aspectos. Eu estou focando aqui no aspecto ortopédico, mas é claro que tem todo aquele que eu falei da TLS e mais o acompanhamento que vocês estão tendo para saber dessa gravidade de cada fratura. Agora, olha aqui, quando eu vejo esse tipo de fratura, o que aconteceu? Uma grande abertura da sínfise pública, olha aqui, separou o ilho aqui do sacro, não está dando para ver aqui, porque acabou ficando escura, mas esse osso do quadril subiu aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Tanto rotacional quanto verticalmente instáveis. Essa fratura aqui é muito grave, muito grave. Se tiver um sangramento aqui, se estiver ocorrendo aqui, que está ocorrendo, né? Vai ser muito difícil de ser contido se eu não fizer uma medida aqui de urgência, porque não tenho pressão aqui dentro e para poder manter essa pressão, bloquear o sangramento. Tá? Então, eu preciso fazer alguma coisa para diminuir aqui, ó, esse grande volume aqui que ficou após a lesão dos ligamentos. Tá? Então, essas fraturas aqui, as do tipo C, são as fraturas que são mais preocupantes do ponto de vista clínico para o paciente. Tá? Então, o que eu preciso fazer para esse paciente? Aquelas estáveis, o paciente está clinicamente bem, não vai ter muito problema. Mas o tipo B e C, que é essa que eu queria que vocês reconhecessem, então, vocês têm que olhar aqui, ó, a articulação sacroiliaca, essa aqui parece que está tá bem simétrica aqui com o outro lado, né? Mas se estiver muito aumentada a articulação sacroiliaca, essa distância aqui, ó, da sínfise pública, aí vocês têm que saber reconhecer. Mais os parâmetros clínicos, né, que é uma avaliação multidisciplinar, para vocês tomarem uma decisão no tipo B e no tipo C, que provavelmente vai para tratamento cirúrgico de urgência. Então, a tipo C, com certeza, vai. A tipo B vai variar um pouquinho. A tipo A, vocês podem não precisar de nenhum tratamento cirúrgico na urgência. Então, a avaliação do ATLS, a avaliação clínica, vocês vão chamar o clínico, vão chamar o cirurgião, vão chamar o ortopedista. Se tiver trauma craniano, tem o neurocirurgião. Então, a gente... agora até que melhorou um pouco isso. Mas quando eu era estudante, a gente falava assim, politraumatizado é melhor levar para o serviço público do que para o serviço privado. Por quê? Se vocês chegarem hoje lá no Hospital São Lucas, tem de plantão lá, não precisa chamar em casa, não. Está lá de plantão, corpo presente. Cirurgião vascular, neurocirurgião, cirurgião geral, clínico, ortopedista, está todo mundo lá presencial no plantão. Na maioria dos hospitais, você não tem essa equipe toda lá. Alguns vão precisar ser chamados em casa, então estão à distância de sobreaviso.
mas no serviço público eles estão presenciais e não estão sozinhos ainda, né? Então, a gente tem pelo menos 2 vasculares, pelo menos 2 neurocirurgiões, 2 ortopedistas, 4 cirurgiões gerais, 4 clínicos. Então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que pensar. Talvez, depois que passar pelo atendimento geral, vai ser direcionado para outro hospital, mas, como regra geral, os hospitais públicos são muito bons nesse atendimento inicial, porque tem todos presenciais lá. Então, tem que ser visto, ó, a parte abdominal, a parte torácica. Não adianta eu querer me preocupar com a pelve se o paciente não está respirando bem. Então, ele fez uma fratura de costela com pneumotórax, ou ele tem uma lesão de baço, uma lesão hepática, que está sangrando também. Então, não adianta. Nós temos que fazer a sequência do ATLS, que é aquela sequência que vai definir, então, as prioridades do atendimento, até chegar ao tratamento ortopédico, que é um tratamento posterior ao das outras especialidades. E se definiu que é uma fratura instável, ou seja, aquela fratura que tem risco de o sangramento não ser contido, eu não vou lá ligar aquela artéria glútea superior, não. Eu vou fazer uma manobra para que o meu organismo, com a pressão aumentada dentro da pelve, consiga bloquear aquele sangramento. É o que eu faço? Eu coloco um fixador externo nesse paciente. Então, eu vou ter uma foto aqui mais adiante. Eu coloco um fixador juntando aqui, ó, aproximando de novo o osso do quadril direito e esquerdo, fechando esse anel e, consequentemente, aumentando a pressão aqui no interior da pelve. O simples aumento da pressão aqui dentro, por fechamento do anel pélvico, vai fazer com que seja mais difícil para aquela artéria glútea continuar sangrando. Ela vai fazer o hematoma e o próprio hematoma vai também contribuir para que ela pare de sangrar. E assim vai estabilizar o paciente. Então, uma vez realizado esse procedimento, o paciente tem uma grande chance de ficar melhor estável, né? Aqui, nesse caso aqui, tem a fratura aqui do ramo escopúbico, tem a fratura aqui do ramo iliopúbico, né? Provavelmente lesou também o ligamento, os ligamentos sacroiliacos aqui, tanto anterior, interósseo e posterior. Então, uma fratura que está com o tratamento na emergência, a fixação externa. Para depois eu pensar no tratamento definitivo. Inicialmente, o meu objetivo é salvar a vida. Então, esses aqui são os exemplos, ó, de fixadores colocados aí no paciente. Então, nós temos um pino, chama pino de Chance, colocado aqui nas asas do ilíaco, ó, com essas barras, fechei aqui. O que eu fiz aqui? Aproximei os 2 ossos. Aqui é uma montagem um pouco mais complexa, feito com 2 chances de cada lado. Essa montagem é um pouco mais... Então, usou um pouco mais de material aqui. Talvez essa aqui seja um pouco mais estável, essa aqui está um pouco melhor, essa montagem aqui. Está com mais estabilidade. Então, esse paciente aqui, se não for tão grave, assim que ele melhorar, eu vou retirar esse fixador e fazer a cirurgia definitiva. Mas esse aqui, pelo visto, está monitorizado, né? Deve estar com lesão abdominal, que tem uma cicatriz de laparotomia aqui, ó. Então, provavelmente optou-se por um fixador mais rígido. Provavelmente porque ele vai demorar a ser operado definitivamente da lesão da pelve. E aqui, reparem, ó, outro fixador aqui no membro superior, como eu falei com vocês, né? Aqui, outro fixador aqui, provavelmente um politrauma, que nós falamos no começo, né? Muitas vezes as fraturas do anel pélvico cursam com outras fraturas associadas. E o tratamento definitivo aí vai depender um pouquinho de cada problema, de cada paciente, mas aqui, placa e parafuso para fechamento da sínfise pública, aqui também, ó. Aqui um parafuso sacroilíaco para as lesões da articulação sacroilíaca, aqui também um parafuso sacroilíaco para fixação das lesões sacroilíacas. Aí vai variar um pouquinho de acordo com o tipo de fratura, né? Então, mas o meu objetivo aqui, tanto com esse parafuso sacroilíaco, quanto com a placa aqui na sínfise pública, é restaurar esse
volume aqui, esse conteúdo, para que a pressão aqui volte ao normal. Aqui uma fratura, uma disjunção da sínfise pública. Deixa eu ver se vai rodar esse vídeo. Olha lá. Na cirurgia, o que a gente faz, né? Deixa eu só posicionar aqui para vocês. Aqui estaria a cicatriz umbilical, aqui estaria o pênis do paciente, aqui eu estou afastando aqui, aí coloquei essa pinça, 2 parafusos aqui, o do pubis de um lado, o pubis do outro, aí coloca essa pinça e puxo aqui para fechar. E aí, depois que isso fecha, a gente coloca a placa e mantém a sínfise pública fechada. Então, deixa eu voltar aqui. Olha lá. A gente bota o parafuso de um lado, aí aproximou, travou a pinça aí, vem aqui e bota a placa com o parafuso. Essa lesão aqui é aquela lesão do tipo B. Teve disjunção aqui da sínfise pública, lesou o ligamento sacroiliaco anterior, lesou o ligamento sacroespinal sacrotuberal, mas preservou o sacroiliaco interósseo e o sacroiliaco posterior, ou seja, o osso do quadril não ascendeu verticalmente, ele só abriu, só teve uma instabilidade rotacional. Esse paciente, especificamente, teve que tomar sangue, apesar de ter sido colocado um fixador externo para ele, ele precisou tomar 2 bolsas de sangue na emergência, aí na semana seguinte, a gente fez essa cirurgia aqui para ele. É isso aí. Agradecer a presença de vocês. E estou aberto aí para a gente poder discutir. Gente, quem tiver dúvida pode abrir o áudio, pode mandar mensagem no chat, que é para o Dr. Rui responder, se alguém tiver. O Marlon perguntou, em uma abordagem inicial, se houver uma hemorragia intraperitoneal, o cirurgião deve fazer primeiramente a laparotomia ou tamponamento pré-peritoneal? Então, legal isso aí. Quando tem o sangramento abdominal, qualquer um, geralmente entram junto. No mesmo tempo em que o cirurgião geral vai entrar, o cirurgião também vai entrar junto. Só que se a gente colocar aquele fixador, vai atrapalhar ele a explorar o abdômen. Então, a gente fica ali de stand-by. Assim que ele resolver a parte abdominal, a gente, então, faz a parte ortopédica, que é a colocação do fixador. Mas, se estiver sangrando na pelve, né? Como é que a gente vai fazer? Por que não vai continuar sangrando? Ele vai resolver o problema abdominal, mas vai continuar sangrando na pelve até ele conter o sangramento abdominal? Então, o que a gente faz? A gente pega um campo estéreo, a gente monta junto com o cirurgião geral, pega um campo estéreo e passa ele e dá faz como se fosse uma trouxinha, amarra aquele campo na bacia. Então, pega a pelve e dá um nó com o campo estéreo, aproxima os ilíacos, fazendo um nó com o campo estéreo, um campo cirúrgico estéreo, e deixa aquilo ali preso, até o cirurgião geral abordar a parte abdominal. E aí, depois, então, eu tiro, depois que ele fechou a barriga, né? Então, já fechou a parte abdominal, eu retiro aquele campo de pano e faço a fixação da pelve. Então, o cirurgião geral, ele tem sempre a preferência em relação ao ortopédico, porque o sangramento dele, em geral, é mais grave do que o ortopédico, porque existe uma possibilidade da artéria glútea ter sido lesada. Mas quando ele faz o lavado abdominal, que ele identifica sangue, ele já sabe que está sangrando lá. Então, o dele é um sangramento certo. O meu é um sangramento duvidoso. Não sei se eu respondi aí. A Betânia, ela perguntou quando devo escolher a fixação externa e a interna da pelve?
Então, esse é o recado, Betânia, que eu queria que você guardasse. Na urgência, é fixação externa. Eu não tenho nada lá preparado, o parafuso correto, chama parafuso canulado, as placas de reconstrução, não tem nada disso. Ou se tiver, eu vou ter um número limitado deles lá. Então, meu objetivo agora, na urgência, é salvar a vida do paciente. Então, sempre a fixação externa que eu vou fazer. Sempre essa. Porque imagina, se eu tivesse que fazer uma cirurgia eletiva para um paciente que perdeu um volume muito grande de sangue, eu já vou complicar mais ainda, aumentando essa perda de sangue. Então, nas fraturas do anel pélvico, eu vou sempre me preocupar, se for fazer alguma coisa, naquelas instáveis que a gente discutiu, é fixação externa. Depois eu penso o que fazer assim que o paciente melhorar. Joia, Laís. É assim. Então, a identificação da instabilidade é possível de ser feita na cena lá do acidente, sim. Então, vê se você consegue entender aí, vou falar aqui, né? Você vai pegar as mãos e apoiar em cada um dos ossos do quadril ali, na espinha ilíaca antero superior, e você vai empurrar. Quando você empurra, se a fratura é estável, os ossos do quadril não vão mexer. Se ela estiver instável, ele vai abrir, como se fosse fazer tipo um livro aberto, né? Quando você empurra suavemente ali os dois ossos do quadril pela espinha antero superior, ele abre. Se você conseguir identificar essa instabilidade, você vai fazer exatamente aquilo que eu falei no centro cirúrgico. Você vai pegar um lençol, passar em volta do paciente e dar um nó. Vai amarrar ali os dois ossos do quadril com o lençol, até ele chegar no pronto-socorro. É isso mesmo, você tem que fazer alguma coisa lá no momento. Então, lá no TLS, vocês vão aprender isso aí. É uma das manobras para avaliação da pelve, é essa, para ver se ela está instável ou não. E vocês botam o lençol e dão um nó para estabilizar. Boa noite, doutor Rui. Meu nome é Wesley, eu sou estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora. Primeiro, eu queria parabenizar pela aula e queria fazer uma pergunta também. Joia. Você falou de primeiro estabilizar a pelve, né? E depois faz uma reabordagem cirúrgica. Esse tempo entre o paciente ter um fixador externo até a reabordagem cirúrgica, ele interfere na reabilitação, porque geralmente esses pacientes que têm essas fraturas, principalmente do tipo B e C, eles ficam bem comprometidos em relação ao andar, né, ao movimento dos membros inferiores. Legal a sua pergunta. Em condições de o melhor que a gente pode fazer é operar esse paciente logo. Mas nós estamos diante de um paciente que talvez tenha outras lesões associadas, né? Está na UTI, tem lesão hepática, lesão de baço, ruptura intestinal, laceração de reto e por aí vai. Outras fraturas. Então, realmente, tem que achar um tempo para operar esse paciente, né? Ele sangrou, vai ter que ser transfundido e por aí vai. Então, o melhor é operar rápido. Agora, rápido é quando? Quando clinicamente for possível. Mas se não for possível, às vezes fica uma sequela. O osso do quadril ele tem uma característica diferente da maioria dos ossos dos adultos. O osso do quadril é um osso que possui medula óssea. Então, externo, vértebras, osso do quadril, mas principalmente externo e osso do quadril, são os locais onde a gente faz punção de medula óssea, né? Que a gente vai avaliar células-tronco, aquela coisa toda. Então, por ele ser grande produtor de medula óssea, ele é um osso muito vascularizado.
E com isso, se você demora a operar, ele consolida de maneira que é uma consolidação que a gente chama de consolidação viciosa. E depois não tem como mais você reabordar. Então, falando em fratura de pelve, o ideal é que você opere ele com menos de 3 semanas. O ideal. Se não for possível, tem que avaliar se vale a pena tratar sequela ou não. Às vezes, não trata sequela, deixa sequelado e pensa depois, mais no futuro, uma outra abordagem para tentar melhorar a situação. Então, por isso que colocar o fixador externo não deve ser apenas um fechamento do anel. Ele tem que ser colocado pensando que esse paciente pode não conseguir ser mais operado. Ou seja, você tem que fazer aquele fechamento pensando que aquela pode ser a única cirurgia que ele vai fazer. Isso serve para qualquer osso em ortopedia. É muito comum na ortopedia a gente ver as pessoas colocando fixador externo de qualquer jeito. Vai operar depois. E se não conseguir operar? E essa é uma verdade muito verdadeira, frisar bem aqui para vocês, para o osso do quadril. Porque se você, depois de 3 semanas, for tentar operar uma fratura da pelve, você vai ter muitíssima dificuldade para operar. Então, aproveitando para qualquer fratura exposta, que você vai colocar esses fixadores na urgência, pensem que aquela fixação pode ser a última. Pode ser que só seja aquela, se o paciente não conseguir operar depois. Isso especialmente para as fraturas do anel pélvico, porque 3 semanas para paciente politraumatizado não é um tempo muito longo. Ele pode ser que você não consiga operar ele dentro desse período, que ele vai ficar muito tempo lá, hospitalizado, e você não consiga operar. Então, sua pergunta foi boa porque eu me lembrei desse detalhe. Sempre que você colocar um fixador externo, pense em colocar ele como cirurgia definitiva. Mesmo que não fique 100%, que a gente sabe que não consegue porque tem pouco recurso, o seu pensamento deve estar voltado para que isso seja a última cirurgia do paciente, para que não precise mais, mas sabendo que pode precisar fazer outra cirurgia depois. E também tem nas fraturas a chamada janela de oportunidade. O que é isso? No início das fraturas, nos primeiros dias das fraturas, os 3, 4 primeiros dias, o organismo está muito focado, desvia todas as suas energias para aquele ponto fraturado. Depois, ele começa a se estabilizar e para um pouco de gastar tanta energia naquele local da fratura. E por volta lá do 10º dia, por exemplo, ele começa a se reorganizar e dá uma queda de imunidade nesse período. Então, se você não pôde operar o paciente nos primeiros dias, na primeira semana, se já tem 10 dias de fratura, é melhor você esperar um pouquinho mais. Espera uns 14 dias, para você passar esse período de baixa imunidade que é comum a todas as fraturas. A fratura vai ter esses períodos. Então, se você puder operar na primeira semana, é o melhor. Se você não puder operar na primeira semana, não opere no 9º, 10º dia. E se você puder operar antes das 3 semanas, é o ideal. Mais ou menos isso. Então é isso, professor. Acho que não teve mais nenhuma dúvida aqui no chat. Vou perguntar um negócio para o Wesley. Wesley, voltou às aulas lá presencial ou ainda está todas híbrida ou está online? Como é que está lá em Juiz de Fora? Não, voltou já. Agora a gente já está pagando as práticas, as coisas que ficou para trás. E tem um pouco híbrido ainda ou voltou total? Presencial, prática e teórica? Então, no momento a gente está só pagando as práticas, né? Ah, ok. Pagando as práticas. Não está tendo aula online, não. Beleza. Eu tenho dois professores da anatomia da UFS que vieram de lá
eles eram professores lá e foram transferidos, já tem uns 3 ou 4 anos. Eles me perguntaram se eu sabia de alguma coisa de lá, não sabia. Agora, por coincidência, você é de lá e acabei te perguntando. Bacana, professor. Então tá bom, gente. Precisando de mais algum aspecto aí, pode contar comigo. Queria agradecer novamente, professor, por você ter se disponibilizado e ter vindo aqui dar essa aula. A galera gostou bastante da aula, foi uma aula muito boa. E a Light, a gente espera contar com você para futuras aulas. Tá joia.